Muito boa noite a todos. Eu peço desculpas aqui dessa atrapalhada para ingressar aqui na nossa aula, porque eu perdi a conexão. Estou vendo aqui que a minha querida amiga Evelyn já entrou. Evelyn, depois, sabe o que eu queria? Você poderia me mandar novamente a senha para que eu tente fazer isto por meio de um desktop que tenha ligação direta na rede, porque tem havido muito problema de queda de sinal aqui. Bom, vamos lá, agora informa. Vamos fazer de conta que eu estou entrando agora, dar meu boa noite formal a todos aqueles que se reúnem nesta reunião que fazemos a cada 15 dias, graças à generosidade da ARPEN do Estado de Goiás, que me acolheu, enfim, na sua plataforma prestigiosa aqui na internet. Cumprimento o prezado Dr. Bruno Quintiliano e igualmente a minha querida Evelyn Valente, que amanhã dará, por assim dizer, um verdadeiro... Estamos esperando aí uma aula magna da Evelyn lá no Centro Universitário Ítalo Brasileiro sobre o tema da gratuidade do registro, um tema importante para ser tratado nesse centro universitário, onde nós estamos coordenando lá um curso de pós-graduação, né, sobre direito notarial e registral. Bom, as nossas preleções aqui dizem respeito à Lei de Registros Públicos. Boa noite, Dr. Bruno, muito prazer em vê-lo aqui novamente. E, de acordo com o que nós havíamos proposto, atendendo a um projeto que foi idealizado pela registradora lá do estado do Ceará, a minha estimada amiga Thaís Mortielli de Castelo Branco, a ideia é fazer uma caminhada pela Lei 6.015. Não se trata, na verdade, de aulas em profundidade, enfim, é realmente isto, percorrer a lei, porque a lei, como nós temos visto várias vezes aqui, temos dito, está em vigor desde 1976, é uma lei escrita em 1973. Portanto, se nós vamos ver aqui, olha, já estamos com 40 e tantos anos de vigência da lei e de sua edição, e é hora de nós verificarmos até que ponto essa norma continua sendo aplicável com o mesmo sentido originário em que ela foi editada. Repassarmos vagamente por caminhos já percorridos. Boa parte do nosso público aqui, é o caso da Evelyn, por exemplo, sequer era nascida quando essa lei entrou em vigor. Então é hora de nós verificarmos, repassarmos um tantinho o seu texto, divertirmos um pouco também com o tema jurídico. Não há necessidade de nós ficarmos sempre demasiadamente preocupados ou sérios com o direito. O direito é feito, como nós todos sabemos, para que nós sejamos felizes. Não há motivo para que nós tentemos ver aqui, saborear um pouco a felicidade que é mexer também no campo do direito. Hoje nós vamos ver o artigo 29 da Lei de Registros Públicos. Esse artigo é o artigo com que nós iniciamos o título 2º, que é do Registro Civil das Pessoas Naturais. A lei tem um capítulo primeiro que trata das disposições gerais. Essas disposições gerais vão do artigo 29 ao artigo 32, portanto são 4 artigos, 29 a 32. E é um artigo muito interessante. Esse artigo pode-se dizer que é educativo, é um artigo pedagógico. Quem queira começar a apreciar o registro civil das pessoas naturais deve começar exatamente vendo, esse é um caminho interessante, de verificar o que é que se faz no registro natural, o que é que se leva no registro civil das pessoas naturais, o que é que se leva para lá. E aqui nós temos uma lista desses atos. Não é este, notem bem, o momento propício para que nós examinemos os vários conceitos que se encontram nesse dispositivo, por exemplo, nascimento, casamento, etc., porque isso nós vamos ver especificamente mais à frente, quando nós vamos tratar exatamente dos registros, averbações e anotações
correspondentes a esses conceitos e realidades que aqui se encontram nesse artigo 29. Hoje, o que se fará aqui com esse artigo 29 é uma espécie de visita para conhecer a sua articulação, que é mais importante do que se pensa. Eu começo por notar, e isto a meu ver, de maiúscula relevância, que o dispositivo possui duas partes principais. Uma que é a do caput, com os seus 8 incisos, nós já vamos referi-los aqui, listá-los, apenas para que tenhamos uma ideia do que se trata, e outra é a que vem no seu parágrafo 1º. Por que essas duas normas são importantes? Porque a primeira, a do caput com os seus incisos, faz referência ao que nós podemos chamar, com todo rigor, de registro em sentido estrito. E a do parágrafo 1º refere-se às hipóteses de averbação ou averbamento. Mas muito bem. E o que é que isso tem de particular importância para o registro civil? Mais do que normalmente se pensa. A averbação foi uma verdadeira descoberta ordenatória para os registros públicos. Em rigor, nós podemos dividir a história do registro, se nós quisermos, em duas grandes etapas. Um registro anterior à averbação e um registro posterior à descoberta da averbação. Porque o averbamento tem uma função, aliás, uma dúplice função, de conexionar inscrições, conexionar registros, correlacioná-los, e ao mesmo tempo de fazer reemissão, que no caso do registro civil aponta também para essa figura curiosa, que é a figura da anotação. Então, a remissão se faz, pode fazer tanto por averbação, quando o caso, ou por anotação. Mas notem que coisa interessante. Imaginem os senhores que antes dos fins do século XIX, essa figura da averbação não era conhecida. Não havia técnica da averbação. De maneira que os registros funcionavam mais ou menos com uma publicidade, chamemos-la assim, ou quase isso, talvez seja um pouco de excesso chamar desse modo, mas com uma publicidade atomística, que é mais ou menos essa que ocorre, por exemplo, com os tabelionatos de notas. O que ocorre no tabelionato de notas? Qual é o tipo de publicidade que as notas em geral concedem? É uma publicidade de ato, ou seja, uma publicidade atomizada. É a certidão de uma escritura, a certidão de uma ata notarial, é o reconhecimento de uma dada firma, que é uma forma de ata notarial, sem que haja, em princípio, ressalvadas aqui umas tantas hipóteses em que esse averbamento, conforme as legislações positivas ocorrerem, possa também dar-se no âmbito das notas, sem que haja uma conexão da publicidade desses atos. Diversamente, os registros públicos, com a descoberta da averbação, passam a ter conexão de dados. Por isso, é que se pode dizer com uma expressão muito adequada, que a publicidade própria, quer dizer, o objeto próprio da publicidade do registro, seja o registro real, seja o registro pessoal, é uma situação jurídica e não um fato. Diversamente, a publicidade própria de um cartório de notas é a publicidade de um fato. Fato, ato, negócio jurídico, não importa, mas, enfim, aqui falando lato sensu. E isso se deve à circunstância de que o registro possui a técnica da averbação. Vejam como distinguir isso diante de uma realidade com a qual nós deparamos ainda nos tempos atuais. Eu já tive a oportunidade de dizer isso em nossas reuniões anteriores, em alguma ou mais de uma reunião anterior, que é um fato interessante, mas que agora deve ser reiterado para que nós compreendamos bem a distinção que se dá com o sistema registral em relação a algo que nós poderíamos considerar como uma publicidade quase factual. Vamos lá, alguns tantos exemplos. Exemplos tirados da realidade. Eu próprio presenciei isso. Vou dar um testemunho pessoal de 3 casos que eu tive ocasião de, como eu disse, testemunhar. Era eu juiz substituto lá
minha querida comarca de Jundiaí, quando certa vez, trabalhando ali no fórum, ouvi passando pela rua, um automóvel com um alto-falante ligado e naquele mesmo momento distribuindo uns volantes, uns papéis, relativamente à morte de uma determinada pessoa, de um cidadão de Jundiaí que tinha uma certa notoriedade social, era muito conhecido, etc. Então, o carro passava fazendo publicidade, notem bem, da morte. E, ao mesmo tempo, dando um papel. E vejam que nem uma coisa nem outra gera sistema. Porque o papel, suposto que eu recebesse um papel, esse volante, que eu até, na verdade, depois eu tive curiosidade, um oficial de justiça foi buscar esse papel na rua, me trouxe, e eu examinei e vi isto, guardei em algum lugar, e esse é o tema. Guarda-se isso no meio de um livro, em geral, e depois não se acha mais, né? É justamente isso, não se recupera a informação. Agora imaginemos isso já não mais como uma informação de caráter pessoal, mas de caráter público. E a mesma coisa se passava com o som que se ouvia na ocasião. Se dava a notícia, essa publicidade. Havia publicidade? Havia publicidade. Ou seja, tanto como expressão, quanto com significação de conteúdo, como com cognoscibilidade. Era perfeitamente possível conhecer aquilo que estava sendo divulgado. Bom, mas essa publicidade não tem sistema. Não tem nenhum sistema. Tempos depois eu fui certa vez ministrar uma pequena aula lá na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e andando no caminho do hotel, tive a curiosidade de ver, colado nos postes e nas paredes, notícia de casamento, de batizado e de nascimento. As pessoas colavam, em vez de ser propriamente um volante, porque não voava aquilo, não é? Não circulava, mas estava colado na parede. Uma notícia, naturalmente, que as pessoas, ao menos dessa zona central da cidade de Coimbra, tomavam conhecimento desse assunto. Havia publicidade? Havia publicidade. Era a publicidade de um fato que interessa ao registro civil? Sim, era. O batismo não tanto, não. Embora o batismo esteja na origem dos registros de nascimento, era pelo batismo que se sabia frequentemente a data do nascimento de alguém. Mas, enfim, o nascimento, o casamento, etc., se sabe pelo registro civil, e ali se sabia na cidade por essas postagens nas paredes. Um terceiro exemplo que eu dou disso, e encerro essa história de ficar contando esses testemunhos pessoais, foi que certa vez, estando eu em Assis, lá na Itália, bem de frente da igreja onde está a Portiúncula de São Francisco de Assis, havia um grande painel à frente da igreja, com várias coisas coladas. Eu tive curiosidade de ver o que era, e ali vi que era o seguinte: fulano vai se casar com Beltrana, atenção, aniversário, nasceu menino tal, morreu Beltrano, etc. Era uma comunicação também. A cidade se comunicava deste modo. Como antigamente se comunicava, por exemplo, as portas da cidade, ou seja, cidades muradas com aquelas portas, e ali, se nós formos, por exemplo, ver até exemplos no Antigo Testamento, se faziam negócios às portas da cidade. Quando Abraão adquiriu a cova de Macpelá para enterrar o corpo de Sara, ele o fez às portas da cidade dos hititas. Quando Jacó resolveu adquirir um terreno bem à frente da cidade de Siquém, ele o fez à porta da cidade. Isso é uma forma de publicar certas coisas. Mas essa publicidade não tem sistema. Faltava um sistema que pudesse levar à estabilidade publicitária. Ou seja, eu sei que indo a determinado lugar, lá procurarei, encontrarei o dado de que eu tenho necessidade de conhecer. Ora, isso se dá, no caso dos registros públicos, com a aparição do averbamento, das averbações.
volto a dizer que é uma coisa que surge no fim do século XIX, separa nitidamente o registro público anterior do registro público contemporâneo. Você pode dizer que o registro público contemporâneo nasceu com a averbação. Se quiserem falar em registro público moderno, porque era do século XIX ainda, não está mal. Mas, enfim, é a averbação o que faz separar, fundamentalmente, o registro público pretérito e o registro público moderno ou contemporâneo. E é a averbação, embora, repita, a averbação também pode existir de conformidade com os ordenamentos positivos de um país ou de outro. Nos cartórios de notas, ela pode existir também no cartório de notas, é a averbação um dado relevante para distinguir, de um lado, a publicidade notarial, que é, repito, frequentemente atomística, da publicidade registral, que é sistêmica, é holística. A publicidade do registro não visa como objeto próprio o fato inscrito. O fato é objeto da inscrição, mas não objeto da publicidade. Ao passo que a publicidade registral, volto a dizer, tem por objeto a situação jurídica, coisa que as notas não publicam. Muito bem. Feitas essas considerações, vamos ver aqui, passar em revista mais ou menos o que é que consta desse artigo 29, para fazer algumas observações complementares. Como eu já lhes disse, o tratamento específico de cada um desses pontos fica remetido para a época própria, quando nós vamos tratar lá do nascimento, do casamento, do óbito, etc. Aqui vamos passar em revista essa articulação. Isso é como se fosse alicerces de um edifício. Pensem assim, o registro civil como um grande edifício e ele tem alicerces. E esses alicerces são normalmente considerados os seus princípios, mas também podemos aqui considerar como, de certo modo, alicerces secundários. Se quiserem falar em vigas, pode falar em vigas, os fatos, atos e negócios jurídicos que podem ser levados para o registro. Então aqui, vamos lá. São registrados no registro civil de pessoas naturais. Aqui trata-se, portanto, de atos submetidos à ideia de registro em sentido estrito, porque nós sabemos essa expressão registro comporta também em sentido geral, sentido amplo, genérico, a espécie inscritiva que é a averbação e também a anotação. Não há mal em que numa referência ainda que menos própria, menos técnica, nós nos refiramos à anotação como um registro ou a averbação como um registro, etc. Embora, volto a dizer, estritamente registro seja só este que se refira a alguns dos casos aqui presentes nesse artigo 29 e eventual complemento sobre o qual falarei em seguida. Bom, a lista acrescenta algo que não estava no Regulamento 39. O Regulamento 39 possuía as 7 primeiras hipóteses previstas nesse artigo 29 e não a 8ª, que diz respeito às sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Esse não estava no Regulamento de 1939, que é o regulamento anterior dos registros públicos. Então, o que está lá no Registro Civil das Pessoas Naturais como objeto de inscrição, ou seja, no nosso caso, de registro em sentido estrito? Os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência e as opções de nacionalidade e as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Então nós temos essas 8 hipóteses. Bom, primeira pergunta, isso está em números clausos? Não está em números clausos. Aliás, esse dispositivo não está em números clausos. Se nós somos no artigo 102, vamos ver lá uma indicação de averbações que não estão previstas aqui no parágrafo 1º. Então não está em números clausos, sequer na própria lei. Notem, portanto, que aqui não há, no primeiro ponto, sequer números clausos endógenos, ou seja, uma previsão de que haja taxatividade, quando menos na própria lei, porque a lei mesmo estabelece outros casos de inscrição que não estão previstos nesse artigo 29. Mas não é só isso. Nada impede que uma lei de mesmo porte que é a lei de registros públicos, portanto uma lei ordinária, ou acaso uma lei de superior
natureza. Imaginemos uma emenda constitucional que nos apresente algo suscetível de levar-se para o registro civil das pessoas naturais, nada impede que se possa criar. Portanto, essa previsão não é taxativa. Embora devamos reconhecer que, sobretudo aqui no caput, ela faz a indicação do que ordinariamente deve realmente ir para o registro civil. Antecipemos algo que é relevante. Se eu falo que há um sistema do registro civil das pessoas naturais, que esse registro civil não é atomístico na sua publicidade, é porque ele tem algum ponto principal. E o assento de nascimento está para o registro civil, como a matrícula está para o registro de imóveis. Ou seja, como o registro civil é um registro pessoal, ou seja, ele visa a publicar atos, fatos e negócios jurídicos relativos à pessoa, para publicar o status jurídico pessoal, isto é, o status civil, como nós chamamos normalmente, então ele tem lá um assento principal. E há de ser assim, porque se não for desse modo, se nós não tivermos a principalidade de um assento, nós não teríamos como reconhecer o sistema adequadamente. Imaginemos, por exemplo, que o casamento deva anotar-se no assento de nascimento, mas que o óbito não, que o óbito deva anotar-se só no assento de casamento. Pronto, nós quebramos o sistema, porque aí nós teremos mais de uma fonte de pesquisa para completar. E essa dispersão, se não elimina totalmente a utilidade sistêmica, ela reduz bastante a vantagem dessa unitariedade, de não haver propriamente a dispersão das informações que devem constar do assento principal. Por lástima, esse é um ponto a considerar, por lástima essas anotações nem sempre ocorrem de maneira rígida. Pelo menos durante algum tempo, quando não havia ainda os meios eletrônicos de comunicação, não era incomum aqui no estado de São Paulo, isso eu posso dizer da minha experiência pessoal, que estive algum tempo na segunda vara de registros públicos da capital, que era a corregedora permanente da maior parte dos registros civis das pessoas naturais da mesma cidade de São Paulo. Era sabido que havia notícia de extravio das comunicações que se faziam por meio de correio para as anotações. Então, havia problemas. Alguém nascido em São Paulo, que se casava, por exemplo, em Goiânia, ou que se casava em Curitiba, ou que se casava em Belo Horizonte, ou em Miguelópolis, ou em Juruá, remetia a informação do casamento para anotar-se no assento de nascimento, e essa a carta que vinha, volto a dizer, mediante correio, não chegava ao destinatário. E isso fez com que, como não havia um controle adequado disso, houve casos em que a Corregedoria Geral de São Paulo apontou realmente, quando menos, morosidade na remessa da anotação, da comunicação para que se fizesse a anotação. Bom, o sistema, claro, supõe que todo sistema que se constrói abstratamente supõe que o funcionamento seja rígido na parte em que deva executar-se com a diligência correta dos registradores. Agora, portanto, nós temos aqui como assento principal o assento de nascimento. De tal sorte que, como eu disse, acho que me parece uma analogia correta, o assento de nascimento está para o registro civil, tanto quanto a matrícula está para o registro de imóveis. Ambos são os assentos principais. O do nascimento para a referência central da situação jurídico-pessoal e o registro de imóveis para a referência capital do estatuto ou do estado real, ou seja, de uma coisa, no caso de um imóvel. Agora, chamemos atenção para um fato aqui interessante. Pode dar-se que, de futuro, nós tenhamos alguns problemas a considerar. Nós não nos estamos dando conta exatamente, eu penso que nem todo mundo está se dando conta de algo que já está ocorrendo,
Não sei se com intenção ou sem intenção, se com advertência ou sem advertência, e não sei se isso eu deveria chamar de risco, de desastre, de tragédia, ou se é um fato contingente sobre o qual nós teremos que tecer avaliações posteriores. Recentemente, a questão aí disso, quero crer aí de 2 semanas, 3 semanas no máximo, eu li que a Espanha havia editado uma nova lei para extinguir o chamado livro de família. Suponho eu nunca vi um livro de família na vida, na Espanha. Suponho eu que funciona mais ou menos como uma caderneta, como uma espécie, como o nosso passaporte, por exemplo, um livretinho, no qual, entretanto, se vão escrevendo os acontecimentos da vida, os acontecimentos jurídicos que diz respeito à vida pessoal de cada interessado. Então, vai lá, quando ele nasce, expede-se o livro de família e coloca-se o nome lá, Juan Pradeira. Vamos lá, uma hipótese. Tempos depois, Juan Pradeira se emancipa, lança-se lá também, emancipou-se o Juan Pradeira. Depois ele se casa, Juan Pradeira se casou. Depois ele é interditado, Juan Pradeira foi interditado, seu curador é fulano de tal. Então tem essa caderneta, esse livrinho de família. O que aconteceu? Percebeu-se que esse livro, um papel, portanto, uma caderneta, um documento de papel, sua base é o papel, era suscetível de extravio, suscetível de estragar-se efetivamente, de perder-se de vez, num desastre, num incêndio, coisa que vale. E começou-se a notar que seria mais cômodo ter isso em uma base duradoura, permanente, a que se atribui, com razão ou sem razão, porque isso também é duvidoso, uma perdurabilidade e uma segurança maior. Essa base seria a base informática. Se uma base eletrônica, vamos colocar isso aqui numa grande base de dados e mandar isso para a nuvem. Então, está garantido. Pois bem, isso passa, entretanto, por um fato que ficou mais ou menos implicitado nos comentários sobre as vantagens de extinguir esse livro de família e ter esse elemento numa base informática. Acho que todos nós estamos nos valendo aqui de um meio eletrônico até para essa aula. Os senhores que estão aqui me honrando em participar dessa audiência, e eu que estou tendo a alegria de falar com os senhores, estamos nos valendo da internet, dos meios técnicos, etc. E quando falha o sinal, eu sou obrigado a ir para um outro lugar, mas me valendo disso. Isso é um elemento necessário hoje para a comunicação. Então, não se vai aqui fazer uma espécie de delenda técnica. Ou seja, não vamos atacar a técnica como tal, mas considerar isto sim alguns aspectos importantes. O que se implicitou com essa extinção do livro de família na Espanha foi a centralização dos dados em um grande computador. E qual é o risco de a que isto leva? É que daqui a pouquinho, questão de tempo, essa é a tendência, essa inclinação, vai começar a pensar, bom, mas por que então nós temos repartições atomizadas, se nós podemos, na verdade, resolver tudo isso da nossa própria casa diretamente com uma central? Bom, eu penso que é claro que essas centralizações, em grande medida, são indesejáveis. Hein? São indesejáveis. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, em que os centros de distribuição de combustível suportaram um ataque hacker e pararam de funcionar e não se sabe nem quando vão voltar a funcionar, e outras tantas coisas que têm ocorrido com esses ataques na rede informática, já seria o bastante para que nós nos puséssemos de aviso com essa simplificação da confiança na técnica e na informática. Mais ainda quando os dados são centralizados, ou seja, uma só operadora para isso. Mas o fato
independentemente da opinião que eu tenha a respeito desse assunto, é que há uma tendência com essa centralização. A centralização de dados pode levar a que nós comecemos a cogitar de vantagens de tempo, de dispêndio físico e de gastos. Pelo menos no primeiro momento, porque no primeiro momento essas coisas serão quase sempre, isso costuma ocorrer, né? Oferece-se a um preço muito inferior ao praticado normalmente nos lugares, lá vamos fazer tudo isso muito mais barato, etc. E depois, quando o monopólio centralizador está formado, esse valor pode chegar a não se sabe quanto. Então esse é um dos problemas a considerar nessas atividades monopolíticas centralizadas. Bom, mas acontece que não se pode negar que eu, por exemplo, tendo de declarar, tendo de declarar agora o nascimento do Joaquim, meu neto, coube a mim fazer essa declaração, por exemplo, que me parece muito mais cômodo que eu do meu próprio telefone faça essa declaração, escaneie a declaração de nascido vivo e mande para o cartório, do que comparecer ao cartório. Ótimo. E assim se pode fazer com todas as coisas. Talvez aí só a dificuldade seja o casamento, que é um negócio jurídico, mas isso também não será dificultoso na medida em que até as audiências judiciais estão sendo já feitas as sessões do meu tribunal tenho feito por meio virtual. E por que não poderia ser também assim o casamento? Ou seja, eu não considero que seja um bem isto, mas o fato é que se nós estamos desconstruindo muitas vezes o próprio casamento, não será demasiado desconstruir as formalidades com que ele se realiza. Bom, muito bem. Se é assim, a tendência, a próxima pergunta será, mas por que então precisa ser atomizado? Por que eu preciso me dirigir? Por exemplo, porque eu nasci em Caldas Novas, por que eu preciso me dirigir ao cartório da doutora Evelyn Valente, em vez de me dirigir a uma central? Então, eu penso que nós temos que pensar bastante, esta questão de solenidade, de ritualização no âmbito do registro e a tendência de informalizar e de levar, por exemplo, para a parte informática aquilo que se refere a esses atos, passando de caminho pela ideia de centralização de dados, se me permite dizer, uma rampa ensaboada para que nós extingamos, na verdade, todo o sistema que aí está. E isso é um grande perigo. É um grande perigo. Já está em andamento, por exemplo, na área do registro de imóveis, o Operador Nacional do Registro, que é uma entidade privada, está recebendo essa tarefa. E não é o caso de tratar desse assunto aqui, mas o que nós estamos a ver é que isso é uma evasão privatística. Ou seja, está indo para a mão de uma atividade privada. É verdade que lá se encontram compulsoriamente os registradores de imóveis do país inteiro, mas, que aliás financiam essa atividade privada e a financiam também compulsivamente. Depois que estiverem lá os dados, a pergunta será: haverá mesmo necessidade dos vários registros de imóveis atomizados no país? Então, nós temos que cogitar tudo isso. Mais de uma vez eu tenho referido que são as instituições como são os cartórios de notas, de registros, são instituições artificiais, num certo sentido, porque elas não nascem como brotam os entes físicos, né? como brota um ser vivo, etc., mas são criações humanas, mas são isso, são criações, não construções. E são criações porque elas têm a dar-lhes alicerce toda uma história. E assim essa história se construiu e ela responde à sua natureza. E nós estamos agora em um período de reengenharia construtiva, ou se nós quisermos, desconstrutiva dessas atividades. Mas, enfim, como são atividades, são entidades artificiais, de fato,
elas podem considerar-se como artefatos e atender aí a imaginação criadora que pode levar a resultados difíceis de prognosticar. Em todo caso, nós temos, esse é o ponto com que eu queria arrematar essa nossa preleção de hoje, nós temos um grande sistema de registro civil das pessoas naturais, como temos também no registro de imóveis, como temos nas notas, como temos no registro de documentos, no registro civil das pessoas jurídicas, no tabelionato de protesto. Sistema que está provado ao longo do tempo. Dir-se-á que aqui e ali pode haver alguma falha de funcionamento, são falhas humanas que em todas as atividades do homem estão presentes. Não é possível que nós expunjamos o pecado original e a inclinação que nós temos ao erro e ao mal. Isso não é possível. Mas o sistema, objetivamente, está muito bem arquitetado, está a atender às necessidades do país. E isso vem provado ao largo do seu tempo. Não é uma aventura. A Lei de Registros Públicos aí está desde 1976, dia 1º de janeiro, a aplicar-se com excelente êxito. De modo geral, funciona muito bem. E, em particular, o registro civil das pessoas naturais tem dado exemplo não só de um trabalho muito sério, muito fecundo, mas, sobretudo, quase à beira do sacrifício, dada a asfixia econômica e a sufocação financeira porque passam os cartórios de registro civil das pessoas naturais. De maneira que se diante de um quase heroísmo registral da atividade dos titulares, dos registros civis das pessoas naturais, essa atividade funciona tão a contento, imaginemos como seria se estivessem recebendo a retribuição que é de justiça receber. Então, o que nós faremos já na próxima semana é iniciar o tratamento dos demais artigos dessas disposições gerais, que corresponde ao capítulo 1º, do título 2º da Lei de Registros Públicos, e examinando, quando seja possível, o artigo 30 e o 31. Vamos deixar o 32, que é muito vasto, para uma ordem, para um tempo posterior. E vamos examinando agora, passo a passo, essas disposições relativas ao registro civil, que é, no meu modo de ver, eu já tenho dito, não a mais importante das atividades do extrajudicial em todo o plano. Não. Eu acho que do ponto de vista econômico, as notas dos registros de imóveis levam a palma de ser as atividades mais relevantes. Mas do ponto de vista político, é exatamente o registro civil das pessoas naturais o que mais importa. Ainda por esses dias conversava com um dos meus genros que precisou de uma certidão do registro civil para uma alteração imediata na carteira de identidade, para depois dessa alteração na carteira de identidade alterar, ainda com base nessa certidão do registro civil, o título de eleitor, carteira nacional de habilitação, para só depois obter a modificação no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda. Tudo começou lá, com a certidão do registro civil, com a certidão de nascimento atualizada, com as anotações correspondentes, com as averbações, etc. Então vejam que, do ponto de vista político, da vida política, e pode dizer-se também da vida social, no meio das sociedades menores, de cada cidadão, é o registro civil que cumpre esse papel. E ao mesmo tempo, isso é um paradoxo, porque as autoridades políticas não deixam de reconhecer essa relevância exatamente quando dão a gratuidade para o registro civil, porque percebem que os usuários, com boa intenção, percebem que os usuários serão beneficiados por essa gratuidade. Mas ao mesmo tempo, e aqui vem o lado que não se pode deixar de considerar, põe em risco essa atividade, porque sabem que por ela terão acesso àquela atração a que se reduz a democracia liberal,
que é a atração daquele chamado dia da festa democrática, e nisto parece reduzir-se essa democracia, no dia em que nós apertamos umas teclas ou colocamos um X ou um número numa cédula em papel. Então, está na hora de nós pensarmos seriamente, com consciência, na imensa relevância que possui o registro civil das pessoas naturais. E reconhecer, como é justo, essa relevância, até mesmo como nós teremos ocasião de, certamente, aprender muito da doutora Evelyn Valente amanhã, nessa reunião que ela nos brindará com o tema da gratuidade, está na hora de reconhecer que uma retribuição justa sempre vem a dignificar, a enobrecer, a declarar o reconhecimento que a sociedade e o seu órgão de cúpula, que não é todo organismo, a sociedade é o organismo, o Estado é apenas um órgão desse organismo, mas o seu órgão de cúpula reconhece em relação a essa instituição. Pois bem, e assim nós concluímos a preleção de hoje. É um tema muito geral, mas apenas uma introdução ao que nós vamos ver nos próximos tempos. E eu incito a todos, conclamo, a que assistam a doutora Evelyn amanhã, nessa reunião do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Eu vou pedir aqui à estimada Evelyn que adicione aqui como comentário o link para a sua, sem achar-se imodesta, mas porque realmente será muito interessante a sua participação. Então, se puder colocar aqui o link no comentário, nós teremos mais gente lá, seguramente, a ouvi-la e a aprender com as suas considerações. Quero, de todo modo, agradecer a quantos me deram a honra de estar aqui presente nessa nossa preleção. Particularmente, não posso deixar de agradecer mais uma vez ao Dr. Bruno Quintiliano e a Evelyn Valente por me permitirem dar essas aulas, essas explanações nesta página, e já de antemão agradecer o convite que me formularam para que eu participe de um seminário ou de um congresso que a ARPEN Goiás realizará em breve. Salvo engano, eu participo dia 26 de junho, não é mesmo, doutora Evelyn? Acho que é isso. Muito obrigado a todos novamente e espero que nos vejamos dentro em 15 dias. Vamos ver.